Fies, ficou muito cara de choro essa questão de você reclamar de arbitragem, reclamar de um lateral, né? E o jogo o Corinthians teve, assim, muitas chances de matar o jogo, de fazer até um placar histórico, ainda no primeiro tempo, contra o Flamengo, um time muito forte, que estava com seu time quase titular ali, e o Corinthians, cara, todo desfigurado, principalmente no ataque ali, né? E conseguiu fazer um jogo muito bom no primeiro tempo, muito bom. Aí jogou muito bem, primeiro tempo, segundo tempo não jogou nada, o Flamengo tomou conta do jogo, mas o placar ele foi decidido mais uma vez com a ajuda da arbitragem e mais uma vez desfavorecendo o Corinthians. E não me surpreende que isso favorece o Flamengo. E eu não consigo entender. Isso aqui, cara, não é chororô. O Corinthians perdeu, vacilou, vamos mostrar tudo aqui nesse vídeo, tá? Os vacilos do Yuri Alberto e tudo mais, mas assim, é impressionante como um lance tão simples desse, que poderia ter sido facilmente resolvido pelo VAR, porque o lateral foi para o Corinthians, claramente, vou mostrar para vocês aqui. Tipo assim, passou batido, é isso daí, é gol do Flamengo, acabou e pronto. E assim, você corintiano, tá? Não cai muito nessa pilha aí de, não vou reclamar porque o Yuri Alberto perdeu as oportunidades. Não, isso é uma coisa à parte, isso é uma coisa totalmente diferente. Tudo bem, o Yuri Alberto vacilou, tudo mais, mas isso daí a gente tem que ver que prejudicou o Corinthians, cara. Isso realmente prejudicou o Corinthians. Tá? Isso é outra situação. O Corinthians tem que se entender ali com o seu time, jogadores e tudo mais. O Yuri Alberto tem que levar bronca, tem sim. Mas o que aconteceu no segundo tempo, que definiu, no final do segundo tempo, final do jogo, que definiu o resultado, foi um lance pro Corinthians. Tá? Que o árbitro deu pro Flamengo. O VAR não interviu e aí o Corinthians acabou perdendo o jogo dentro de casa por causa deste lance. Tá? Então vamos separar as coisas. Então essa que o Corinthians não pode reclamar porque o Yuri Alberto isso ou aquilo, isso não existe. Tá bom? Isso é outra situação. Ó, você vê aqui o lance, ó. Teve até direção aqui, velho. Ó, onde o Plata, ele chuta a bola. Depois do Gustavo Henrique, ó. O Gustavo Henrique dá aquele toquinho, ó. E o Plata vai dar um bico na bola, a bola vai pra longe. Ele, na malandragem, né? Na malandragem. O Gustavo Henrique estava confiante que tinha sido lateral pro Corinthians, ó. Confiante, ó. Tranquilo e tal. Não se posicionaram direito, naquela confiança. E aí o Flamengo rapidamente chegou ao gol. Isso daqui provavelmente vai ser pouquíssimo falado. Vai ser mais falado da cavadinha do Yuri Alberto. Porque é assim que funciona, tá? O Yuri Alberto vai ser muito mais julgado do que um lance desse aqui. Os jogadores do Corinthians depois do jogo acabaram reclamando também. Aí eu vejo comentários de corintianos assim, tipo, tem que cobrar o Yuri Alberto. Eu entendo, e é verdade, tem que cobrar o Yuri Alberto. Mas também tem que cobrar a arbitragem. Porque isso é um absurdo. É um absurdo, cara. Tá? Se houve lateral pro Corinthians, lance direto, o VAR poderia ter interferido. Eu acredito que a função, uma das funções do VAR é analisar um lance como esse. Se foi realmente bola pro Flamengo ou não. Entendeu? Se isso não for função do VAR, isso já é outro absurdo. Entendeu? Comentário aqui. Se o lateral foi pro Corinthians, então o VAR deveria anular. E aí tem o outro comentário. Mas o maior culpado é o Corinthians que não aproveitou as chances claras. É o que eu tô falando. São os dois problemas. Mas a gente não pode ignorar nenhum deles. Nenhum. Inclusive, já vamos aqui falar do Yuri Alberto, que fez o gol, pediu desculpa e tudo mais, ó. Né? Se redimiu, fez um golaço, na verdade. Um golaço. O Yuri Alberto fez. Que toda a jogada praticamente dele, né, depois do passe. Ele poderia ter entrado numa dividida, não. Ele deu um drible muito bonito. Aí pediu desculpa da torcida. Esse cara é muito gente boa, ele tem um coração gigante, cheio de amor e graça. Pois é, cara, ele pirou, velho. Pirou que nem o Memphis Depay naquele jogo contra o Mirassol. Era um jogo, eu falo a mesma coisa, qualquer jogador tem a obrigação de ser criticado quando tem que ser criticado e elogiado quando tem que ser elogiado. O torcedor ele não pode se apegar ao ponto de se cegar, tá? São dois caras, inclusive, muito importantes para o Corinthians, né? Os maiores jogadores do Corinthians atualmente. Mas que em momentos assim, decisivos, vacilaram. Quando o Yuri Alberto fez o gol, ele se redimiu, beleza, fez um gol. Mas no primeiro tempo ele teve 4 chances claras de gol. Se não me engano, no total 5 chances, mas a última, aquele carrinho dele ali, eu acho que não cabe como chance clara perdida não, tá? Agora, realmente, tá até chorando aqui, né? Resumo o jogo em uma palavra, tudo na conta do Yuri, eu não concordo. Põe na conta do Yuri Alberto, enfim. Tem que cair em cima dele muita coisa, não tudo,
porque o Corinthians no segundo tempo simplesmente desmoronou, tá? Acho que fisicamente até. E o que acontece, cara? Um pênalti como esse daqui, você tem que acertar. Se você não acertar, você tem que aguentar todo o xingamento da crítica que o Neto também aqui não pegou. Não pegou leve a cara do Yuri Alberto, que é tipo, puta que... E aí o Neto falou aqui, algumas coisas precisam ser ditas, o Adenor Bilgrau colocou aqui. Vamos ver o que ele falou, Neto. Se fizer 3 gols do jogo de hoje, eu não tiro uma palavra do que eu falei. Eu sou fã do Yuri Alberto. Eu adoro o Yuri Alberto. Eu gosto dele. Mas jogador assim não, meu irmão. O Corinthians não é isso não, velho. O Corinthians precisa de você. Puta que pariu. Fazer uma merda dessa é falta de responsabilidade e não tem entendimento do que é o Corinthians. Quando você faz isso, você quer aparecer. Quando você faz isso, você quer ser mais que os outros. Vai se fuder, porra. Por campo, e se fizer 3 gols do jogo de hoje... Não tira uma palavra, não muda uma palavra do que o Neto falou, até porque na hora do lance, primeiro que eu fiquei calado, tipo assim, eu não acredito nisso, entendeu? Ao mesmo tempo, eu acredito, porque aconteceu um tempo atrás com o Memphis, né? Tipo assim, o Memphis tinha o hábito de fazer isso, ele dá umas cavadinhas, chegou a fazer gols, chegou a perder gol de cavadinha também. Mas é tipo assim, velho, é o momento do jogo que você precisa abrir o placar. Aquele jogo lá, Corinthians e Mirassol, também é a mesma coisa. O Corinthians, se eu não me engano, aquele jogo estava 1-1. Aí o Memphis perde o pênalti de forma ridícula também, igual o Yuri Alberto, da cavadinha. A cavadinha do Memphis até foi pior do que o do Yuri Alberto, na minha opinião, porque foi do lado do goleiro. Tipo assim, foi lá no canto ali. Essa cavadinha tem que ser no meio do gol, tá? Bem no meio do gol mesmo, assim, um pouco acima. O Yuri também colocou pouca força na bola. No momento errado, cara. Se não me engano, contra o Mirassol estava 1-1. E depois o Mirassol, depois o pênalti perdido, o Mirassol acabou fazendo o segundo gol e ganhou do Corinthians. Que poderia ter sido o contrário, né? O Corinthians ter ganhado do Mirassol com 2-1. Os comentários aqui, parabéns, Roberto Dorival, por entregar a paçoca. Cara, é engraçado, velho. O que aconteceu, né? Eu acho que o Corinthians caiu fisicamente no segundo tempo, tá? A marcação estava perfeita. Cara, poucas vezes eu vi o Corinthians jogando tão bem assim contra esses times do Flamengo. Tá? Jogando muito bem, anulando completamente. O Arrascaeta pegava na bola, tinha 3 jogadores em cima dele, recuperando. Tava um jogo muito bacana. Cara, não tava com um cara que o Corinthians ia perder o jogo. Só ficou meio desenhado isso no segundo tempo mesmo. E depois de tantas chances perdidas, né? Assim, a gente ficou perdendo, tipo assim, meu irmão. Não dá mole, velho. Não dá mole. Eu lembro até daquela goleada lá histórica que o Corinthians tomou do Flamengo na Neoquímica Arena, que aquele jogo foi um exemplo de um time mais fraco, um time tecnicamente pior, não pode desperdiçar as melhores chances, porque o outro time não precisa de tantas chances assim. Né? No caso era o mesmo time, né? O Flamengo. Naquele dia o Flamengo, se eu não me engano, teve 5 ou 6 chances, fez 5 gols. E o Corinthians teve, sei lá, mais de 10 chances, fez 1 gol. Então, isso mostra a diferença, né, de qualidade. Então, quando você tem essa diferença, discrepância que realmente é fato, principalmente quando ele desfalcado, né? Quando o Corinthians está inteiro, cara, inclusive com o Carrilho, eu não coloco o Corinthians tão abaixo, não. Eu acho que o Corinthians tem um time muito forte, time titular bom, eu acho muito bom o time titular do Corinthians, quando tá todo montado. É muito bom, tá? É muito bom. Só que, pô, quando os caras estão tudo fora, velho, e fica aí esse improviso que deu muito certo no primeiro tempo, gostei muito, cara, muito. Achei assim, assustador o primeiro tempo do Corinthians, tá? De bom. E o segundo tempo eu achei normal. Eu achei o segundo tempo o tipo de jogo que o Corinthians estava acostumado a fazer. Vem fazendo aí há muito tempo. Então acho que não teve um equilíbrio, né, nesse jogo. O Corinthians ou jogou do jeito que vinha jogando, que a gente não aguenta mais, principalmente sem os principais jogadores. Nem o Guinegão conseguiu jogar bem hoje, nem no primeiro tempo, né? E do primeiro tempo, não, cara, no primeiro tempo o Corinthians arrebentou, jogou demais, velho, demais. Mas aí, o resultado final é aquela coisa, né? Futebol, ele não existe justiça no futebol. Se existisse justiça no futebol, o Corinthians teria metido uns 4-0 no primeiro tempo, teria voltado o Flamengo todo desesperado, o Corinthians teria enfiado mais um gol, 2, teria terminado uma goleada histórica. Se tivesse justiça no futebol. Como não teve, como não tem, nunca terá, tá aí. Comenta a opinião de vocês, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.